Então, agora a gente vai falar do último tópico, né? Que é falar sobre as atualidades indígenas, né? O que ocorre nesse momento atual, principalmente focando a região ali do Mato Grosso do Sul, os conflitos por terras entre os indígenas e os fazendeiros da região. A gente vai colocar aqui a apresentação. Então, a gente vê que a região do Mato Grosso do Sul é a área de maior conflito no Brasil em relação a indígenas, né? E a gente tem uma realidade bastante socialmente complicada, né? Então, eu vejo uma capa da Carta Capital, sobretudo falando dos índices de suicídio nessa região de indígenas, que é muito grande. O suicídio já é algo que é bastante propenso na cultura guarani, mas assim, essa realidade social amplia essa situação. Então, na esteira dos desdobramentos do caso, em agosto de 2012, as comunidades do Tecoá, Pelito, Cuê, Mamboracaí, no município de Japorã, divulgaram uma carta anunciando a decisão de resistir a uma ameaça de despejo por ordem judicial. Pensando uma frase que captava o drama da situação, a jornalista Eliane Brum publicou na revista Época uma coluna intitulada Decretem nossa extinção e nos enterrem aqui, em que se conjugava estatísticas de suicídio com a expressão morte coletiva, repetida 5 vezes no artigo, infinitamente nas redes sociais. Rapidamente o texto se transmudou em suicídio coletivo. Em homenagem aos Kaiowá e Guarani, as pessoas trocaram seu nome no Facebook, compartilharam fotos de indígenas enforcados. Estranha maneira de demonstrar solidariedade. Mais de 50 manifestações foram organizadas em diversas cidades do país e do mundo, e surgiram comitês e brigadas de apoio à resistência indígena. Eu também sou Guarani Kaiowá, as pessoas diziam, né? Nessa inspiração neozapatista, no mote dos militantes socioambientalistas e dos partidos de esquerda das capitais. Em São Paulo, uma marcha na Avenida Paulista reuniu cerca de 1.000 pessoas. A gente gostaria de mostrar aqui para vocês, primeiro, o conceito importante de Tecoá, né? Esse conceito que é o lugar de vivência guarani. Bartolomeu Meliar e George Freudenberg, entre os Guarani Paraguai, estabeleceram esse conceito na década de 1960. Àquela altura, tanto aqui como lá, os indígenas estavam sendo empurrados para pequenas reservas, enquanto seus territórios tradicionais eram ocupados agressivamente pela criação de gado extensiva e pelo monocultivo de exportação. A Tecorá, enquanto categoria política, nessas circunstâncias, alcançou uma importância como uma valorização autóctone de uma relação histórica, orgânica e autossuficiente com a terra. Aqui a gente tem
os índices de suicídio, perdão, de assassinatos é, nas regiões no Brasil de lideranças indígenas, tá? E de 2003 a 2013. E vocês vejam que as lideranças do Mato Grosso do Sul são a grande maioria das lideranças mortas. Em 2003, o conflito ainda era pequeno, mas ao longo do ano ele vai se ampliar, ao longo da década ele vai se ampliando, né? Chega a 53% das lideranças, olha, em 2007, onde a mortandade de lideranças indígenas foi bastante grande. Então, na última década, o Mato Grosso do Sul liderou absolutamente o ranking de estados mais violentos contra povos indígenas. Os relatórios de violência contra os povos indígenas no Brasil, publicados pelo Conselho Indigenista Missionário, registrou no ano de 2013 53 assassinatos de indígenas no país, sendo que 33, 62%, ocorreram no Mato Grosso do Sul. Desde 2003, são 349 homicídios contabilizados pelo Conselho no Estado, que se corresponde a 53% do total de homicídios contra indígenas no Brasil. Aqui a gente tem as terras indígenas, que são cada vez menores, né? Então, a ideia justamente é esses indígenas, eles passam por um processo de ao longo do período colonial, por meio do uso da mão de obra guarani, principalmente para horticultura de trigo paulista. Eles eram capturados na região do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e levados para a cidade de São Paulo. E então os grupos Caiová encontraram um refúgio no Mato Grosso. No final do século XIX, eles foram descobertos pela por uma empresa de extração de mate. Vários indígenas foram arregimentados para trabalhar na empresa e ao longo do início do século XX, algumas áreas diminutas foram demarcadas, mas os indígenas eles ocupavam um vasto território do sul do Mato Grosso do Sul, né? E essas reservas foram ficando cada vez menores. Algumas terras foram sendo leiloadas ou realmente poceiros foram se apropriando dessas terras. E com isso, é, cada vez mais os indígenas se viram em pequenas terras onde seu modo de vida não poderia ser reproduzido. Então, a partir da década de 90 em diante, há uma retomada do crescimento da população indígena em todo o Brasil e na localidade também. Isso faz com que a população dentro dessas áreas cresça e terras antigas que eram ocupadas por esses indígenas começam a ser vistas como é, é, terras tradicionais, sagradas, né, para eles. E com isso, essas terras são é, acontece o processo que se chama de retomadas, que é os indígenas se organizam e vão reconquistar essas terras que anteriormente eram deles e foram retiradas por esse processo de expansão para o oeste, sobretudo na era Vargas e ao longo do período militar, né? Então, com isso, o conflito social cada vez aumenta na região, né? A gente tem aqui exemplos, né,
de notícias do site do Conselho Indígena Missionário, tá? E também da participação das próprias autoridades públicas na expulsão dos indígenas ou quando eles fazem a retomada na repressão para que eles não organizem o acampamento. Aqui também tem casos de tortura contra indígenas relatados e também a gente tem bastante mortos e feridos nesse processo, que é um processo que faz com que a região seja a região mais conflituosa do Brasil na questão indígena atualmente, né? Uma dica para ter o panorama dessa situação histórica é o filme Martírio, que ele está disponível na internet. Vocês podem. Ele é um filme de 3 horas, bastante longo. Vocês podem assistir ele no site do Vídeo das Aldeias, que ele está disponibilizado lá por um pequeno preço, e aí você compra ele, você pode alugar ou você pode comprar, mais ou menos como funcionam essas plataformas de vídeo, né? Do Google, por exemplo. E assim, esse vídeo é um pouquinho mais curto, mas eu vou colocar na descrição um link de um vídeo sobre uma retomada. Não é uma retomada Kaiowá, é uma retomada no Rio Grande do Sul. É um curta-metragem também produzido pelo Conselho Indigenista Missionário, mas é interessante que eles colocam a retomada, não é só a retomada da terra, da relação sagrada com esse território, mas a retomada da vida guarani, a possibilidade da vida guarani ser retomada. Então, é interessante assistir esse vídeo, é bem curtinho, tem 6 minutos, e vai ser colocado na descrição deste vídeo. Obrigado e até logo.